O Halloween está chegando e com ele, a busca pelo macabro e assustador se intensifica. E que tal conhecer alguns lugares arrepiantes para comemorar a data? Então se prepare que por aqui temos uma lista com 7 lugares com histórias arrepiantes para se visitar nos Estados Unidos. A imponente arquitetura georgiana do Stanley Hotel e o mundialmente famoso Whiskey Bar atraíram viajantes a este Spark desde que o hotel foi inaugurado em 1909. Uma noite neste hotel, aninhado nas montanhas do Colorado, inspirou o romance mais vendido de Stephen King, que se tornou um filme de terror, O Iluminado. De acordo com a equipe, a Sra. Stanley pode ser ouvida tocando seu piano Steinway na sala de música à noite, e o Sr. Stanley ocasionalmente aparece em fotos. Também ouvi relatos de malas sendo desempacotadas, luzes apagando e acendendo, e ecos de risadas de crianças ouvidas nos corredores. Especialistas no paranormal consideram o Stanley Hotel um dos locais de fantasma mais ativos do país. Além disso, os quartos dos hóspedes têm um canal de TV que reproduz o Iluminado 24 horas por dia. Você pode reservar um quarto no Stanley e passar uma noite com os hóspedes permanentes no hotel. Assustado demais para passar a noite? Reserve uma excursão diurna ou enfrente a excursão à noite. O mundialmente famoso Museu da Morte foi fundado em junho de 1995, quando J.D. Haley e Kathy Schultz decidiram preencher o vazio na educação sobre a morte no país e fazer da morte o trabalho de suas vidas. O Museu da Morte estava originalmente localizado no primeiro necrotério de San Diego, o próprio edifício que já foi propriedade de Wyatt Earp. Agora, localizado em Nova Orleans, o Museu da Morte abriga a maior coleção do mundo de obras de arte de assassinos em série, antiguidades funerárias, instrumentos funerários, artigos da família Manson, taxidermia da morte de animais de estimação, fotografias de cena do crime e muito mais. A experiência do Museu da Morte é uma visita autoguiada com duração de aproximadamente 40 minutos a 1 hora. Mas quem tiver estômago pode ficar o tempo que quiser, pois há centenas de itens em exposição. Não há limite de idade para o Museu da Morte, porque, segundo os proprietários, a morte afeta a todos nós. Porém, é recomendado estar preparado, pois, segundo o museu, muitos dos itens expostos podem ser fortes para certas pessoas, e até já tiveram casos de visitantes passando mal e desmaiando. A cidade de Salem, no litoral norte de Massachusetts, ficou famosa pela caça às bruxas entre 1692 e 1693, que acusou mais de 200 habitantes locais, na maioria mulheres. 19 mulheres, 1 homem e 2 cachorros foram mortos por essas acusações. Hoje, a cidade conta com diversas atrações relacionadas a isso, como o Salem Witch Museum, que reproduz com manequins cenas da famosa caça às bruxas na cidade. A Casa da Bruxa, um museu localizado na antiga casa de um dos juízes responsáveis pelos julgamentos das bruxas. O Salem Witch Trials Memorial, em memória das vítimas, e o Witch Dungeon Museum, que apresenta atores em cenas históricas dos julgamentos. Além de roteiros focados nas histórias das bruxas, a cidade também tem atrações mais leves, como passeios de barco, parques e museus de arte. A mansão Lalaurie é uma réplica antiga da mansão da Madame Marie Daphne Lalaurie, uma socialite de Louisiana conhecida por dar festas chiques em sua luxuosa mansão no French Quarter, em Nova Orleans, durante o início do século XIX. Os hóspedes se fartavam de comida requintada e champanhe, sem saber das cenas horríveis que se desenrolavam 2 andares acima. Começaram a surgir boatos, os escravos da família simplesmente desapareciam, ouvia-se gritos assustadores, alguns escravos se matavam. Quando a polícia local respondeu a um incêndio na cozinha em 1834, eles descobriram os corpos de vários escravos, homens e mulheres, horrivelmente mutiladas no sótão. Alguns em gaiolas, outros acorrentados, várias partes do corpo amputadas e instrumentos de tortura diversos. Quando o público soube do segredo grotesco de Lalaurie, uma multidão invadiu a casa, levando-a a fugir para a França. Logo depois do desaparecimento de Lalaurie de Nova Orleans, as pessoas afirmaram ter ouvido gritos de fantasmas e suas vítimas saindo da casa na calada da noite. Atualmente, não é possível visitar a parte interna da casa, mas muitos tours incluem uma parada para ver a parte externa da mansão. Recentemente, a série de TV American Horror Story reviveu a sádica torturadora em uma temporada sobre bruxas. O RMS Queen Mary já foi um transatlântico de luxo, que chegou a carregar celebridades como Audrey Hepburn e Elizabeth Taylor entre 1936 e 1939.
O Queen Mary, junto com o RMS Queen Elizabeth, foram construídos como parte de um serviço expresso semanal de 2 navios que fariam o percurso entre Southampton, Cherbourg e Nova York. Em 1939, com o início da guerra, o navio teve que interromper suas viagens de luxo e, em 1940, foi convertido em um navio de guerra. A bordo dele, Winston Churchill assinou a Declaração do Dia D. Após o fim da guerra, ele voltou a ser um navio de luxo por mais 20 anos. Porém, após alguns acontecimentos macabros, o navio estacionou no porto de Long Beach no Halloween em 1967. O Queen Mary não navega mais no Atlântico, mas continua funcionando como um hotel e restaurante flutuante na costa do Pacífico, na Califórnia. Após a atracação permanente do Queen Mary na Califórnia, foram feitas alegações de que o navio estava assombrado. Em 2008, a revista Times incluiu o Queen Mary na sua lista de 10 melhores lugares assombrados. Queen Mary também opera uma série de tours comerciais que incluem experiências de atrações mal-assombradas, como Dark Harbor, que opera durante a temporada de Halloween, o Haunted Encounters Tour e o Ghost Legends, que afirma apresentar histórias e personagens originais aterrorizantes dos conhecidos contos paranormais do navio. O Trans-Allegheny Lunatic Asylum, em Weston, foi projetado para ser um ambiente amplo, bem ventilado e com bastante iluminação natural, um lugar capaz de fazer as pessoas se sentirem melhor. Na década de 1950, a instalação projetada para 250 pessoas abrigava 2.400 pacientes em condições de superlotação, com doenças que variavam de alcoolismo a epilepsia. Os pacientes ficavam amarrados e frequentemente recebiam tratamentos desumanos, como terapia de eletrochoque e lobotomias. Depois de mais de um século em operação, a instalação foi forçada a fechar em 1994 devido a reformas no tratamento de saúde mental e à deteriorização do prédio. Centenas de pacientes morreram durante o funcionamento do asilo, e muitos convidados e caçadores de fantasmas afirmam ter visto suas figuras sombrias vagando pelos corredores em ruínas de Trans-Allegheny. O Trans-Allegheny Lunatic Asylum oferece passeios históricos de terça a domingo. Visite durante o mês de outubro para participar de caça-fantasmas, passeios paranormais e passeios com lanternas, ou participe do Asylum Haunted House anual. A Winchester Mystery House já foi a residência de Sarah Winchester, a viúva do magnata fabricante de armas William Wirt Winchester. A viúva teria, após a morte do marido da filha, consultado um médium, que lhe teria passado uma recomendação do marido morto, que ela deveria abandonar a sua casa e ir para o oeste, e lá deveria construir uma casa para ela e para os espíritos de todos os que morreram por causa dos rifles que o marido fabricava. Ela comprou então uma casa inacabada em Santa Clara Valley e contratou pedreiros e carpinteiros que trabalharam dia e noite na casa, até que a mesma se transformou numa mansão de 7 andares. Por não ter sido contratado um arquiteto e com a dona da casa planejando a obra de forma bastante desorganizada, a casa hoje tem vários detalhes estranhos, como escadas e portas que não dão em lugar nenhum, escadas com os degraus de tamanhos diferentes e muitos outros. Mesmo após parte da casa ter caído em um terremoto, a mansão ainda conta com 4 andares e 160 cômodos ricamente decorados com materiais nobres. É possível visitar a mansão, mas tem que comprar ingresso antecipadamente. Além disso, a mansão tem atrações especiais de Halloween, com visitas noturnas, show de luzes e trick or treat, com estações de doces espalhadas nos jardins e decorações típicas. E aí, já escolheu o seu destino? Comenta aqui embaixo qual você mais quer visitar. Quer ficar por dentro de mais curiosidades dos Estados Unidos? Inscreva-se agora no nosso canal. Grupos Noé, o portal de apoio à comunidade brasileira.